Muito bem, agora eu quero ir direto com você para São Paulo, onde neste momento, 12h26, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está fazendo uma coletiva de imprensa sobre as investigações em relação ao metanol, as bebidas que foram batizadas com metanol e houve vítimas. Vamos então acompanhar o governador que atualiza. A investigação vai acontecer, passar detalhes do que está ocorrendo aí em termos de investigação. Boa tarde a todos. Desde o primeiro caso, nós já temos um inquérito policial instaurado para essa apuração e diante dos demais casos que ocorreram aí no decorrer do mês próximo passado, nós direcionamos todos esses casos para a Divisão de Crimes contra a Saúde Pública do DPPC. Então, nós temos a porta de entrada desses casos, que é o DECAP, a Polícia Territorial, encaminhados ao DPPC, que agora está trabalhando também junto com a Divisão de Crimes contra a Fazenda e a Secretaria da Fazenda, para que a gente vá nesses estabelecimentos e faça essa constatação, para ver as irregularidades que ali estão, e também o DEI, que através da delegacia da primeira DIG, efetuou uma operação, hoje é a delegacia de contrafação, e essa delegacia hoje deflagrou uma operação já com 2 prisões de indivíduos que estavam falsificando e adulterando bebidas no município de Americana. Então as ações da polícia junto com a Secretaria da Fazenda estão sendo tomadas para que a gente chegue aos responsáveis e possa deflagrar outras operações com os demais órgãos do governo. Queria pedir para o doutor Eleusis falar um pouco dos protocolos de saúde e como a rede de saúde foi estruturada para atender as pessoas. Essa questão dos protocolos é muito importante que haja maciça divulgação para que as pessoas possam entender que sintomas são aqueles primeiros sintomas, como é que ela pode buscar o tratamento, que aí, nesse caso, o tratamento rápido é o que pode salvar a vida no caso de uma intoxicação. O Estado de São Paulo, até por orientação do governador Tarcísio, extrema relação com as Covigias, que são as vigilâncias sanitárias municipais. Aqui na capital, trabalho conjunto, tanto da estadual como da municipal e também interligando com a Secretaria de Segurança Pública. No primeiro momento, no dia 28 ao dia 1º de setembro, a vigilância de São Paulo é uma vigilância muito sensível. Ela detecta o primeiro caso de contaminação por metanol e bebida adulterada. Ela notifica o Ministério da Saúde e começa a criar uma série de protocolos já no Estado, tentando, primeiro, diagnóstico precoce, segundo, orientação de toda a rede. Nós emitimos um alerta de saúde para toda a rede nossa, rede ambulatorial e rede hospitalar, rede privada e rede pública. Principalmente, no primeiro momento, orientando as pessoas, se necessário for, procurar informações no CEATOX, que são nossos centros assistenciais de toxicologia no estado de São Paulo, e orientando toda a nossa rede, seja ela ambulatorial, privada, unidade básica de saúde, as nossas UPAs, os profissionais de saúde, principalmente, que eu acho que a grande arma que nós temos na mão é diagnóstico precoce. A nossa rede está capacitada, nós temos antídoto suficiente hoje para enfrentar esse problema e mais do que isso, a importância agora da população e a orientação que nós já estamos dando a toda a comunidade é que, no primeiro momento, pessoas que fizeram uso de bebida, sentem algum sintoma a mais do que aquilo que normalmente eles sentem, fora náusea, vômitos, mas principalmente dor abdominal, cefaleia intensa, que pode ir para tontura ou até algum quadro de confusão mental, que procure uma unidade básica de saúde, que procure uma unidade emergencial, um hospital, que nós estamos preparados para poder atender essas pessoas. Nós sabemos que tratamento nas primeiras horas, com antídoto adequado, evita o número de casos que nós estamos vendo. Hoje, na capital, como o governador falou, no estado de São Paulo, temos hoje 22 casos. 15 casos estão em investigação, 7 casos estão confirmados, 5 óbitos, sendo um óbito já confirmado, 4 em investigação. Não, eu tenho 7 casos confirmados. 7 casos. São 22 casos. 15 de investigação, 7 confirmados. E 4 casos foram descartados. São 5 ou confirmados? Uhum. Esses óbitos são de onde? São todos
São 2 em São Bernardo, na capital paulista, é isso? Olha, depende muito, porque o que nós estamos vendo, que de vez em quando a pessoa, por exemplo, na grande São Paulo, a pessoa acaba indo se tratar, por exemplo, tem um paciente que foi a óbito e se tratou no hospital privado de Osasco, no entanto ele consumiu a bebida em São Paulo, ou o paciente de São Bernardo do Campo, mas acabou consumindo a bebida aqui. Então nós estamos pondo mais na grande São Paulo, que nós temos os 5 casos, foram de pessoas da grande São Paulo. O secretário também da área pedagogia está aproveitando aí, então não tem exatamente cidade onde aconteceu, é só dizer onde ocorreram os mortos, as cidades onde essas mortes foram registradas. E também queria perguntar desde quando, porque primeiro o governo federal lá no meio do Ministério da Justiça havia de dia 1º até o dia 18 de setembro, mas depois chegou uma nota do Centro de Vigilância falando de casos desde junho. Então só para deixar claro assim, qual é o período que vocês estão considerando e se vocês acham que há subnotificação também? Olha, o que nós temos, isso é importante, nós temos casos de notificação dos nossos CEATOCs, de pessoas contaminadas com metanol, mas nós tivemos notificação, primeira notificação que nós temos é de 28 a 1º de setembro, de bebidas adulteradas. O que nós tínhamos anteriormente era um caso de ingestão de metanol em pessoas vulneráveis, de cena de uso, aí não era de bebidas adulteradas, isso nós temos um número já no estado de São Paulo que não é pequeno, em torno de 90. De bebida adulterada, o primeiro caso que nós identificamos é no dia 1º de agosto, provavelmente, 1º de setembro, provavelmente de uma pessoa que consumiu essa bebida no dia 28. Esse é o primeiro caso que nós temos. Eu gostaria de perguntar sobre a interdição cautelar. Quantos estabelecimentos já foram interditados? E, por exemplo, a adega na Zona Sul de São Paulo, ela chegou a ser interditada, mas foi liberada porque os documentos apresentados estavam de acordo com a legislação. Então, eu só queria entender isso. Essa adega, por exemplo, vai voltar a ser interditada? Olha, esses dados eu gostaria até que o município falasse, que a fiscalização de bares, de restaurantes, de bebidas, de alimentos que é feito pela nossa Covid, eu acho que eles são mais preparados para poder responder. Está confirmado que essas 5 pessoas ingeriram metanol, foram contaminadas com metanol? 1 confirmado, 4 estão em investigações. E a pergunta que a senhora me fez, tem pessoas que são da grande São Paulo, por exemplo. Uma paciente que nós sabemos que consumiu bebida alcoólica dentro da cidade de São Paulo, mas ela foi se tratar no hospital da rede privada em Osasco. Outra pessoa que consumiu também na capital, na cidade de São Paulo, e foi se tratar na rede São Bernardo do Campo. Então, nós estamos avaliando, e aí é muito importante esse trabalho conjunto com a Covid, conhecer todos esses casos que foram notificados para a gente. Nós estamos identificando aonde houve o consumo dessa bebida alcoólica. A partir do momento que a gente sabe onde houve o consumo, nós estamos direcionando nossas investigações desses casos. Hoje à tarde nós teremos mais 3 ou 4 locais, estabelecimentos que vão estar sendo visitados pela Covija, pela Anvisa, pela Secretaria de Segurança Pública. Justamente são casos que foram orientados os pacientes que estão em tratamento. Como está sendo esse tratamento? Uma pessoa chegar, vocês estão trabalhando com esse antídoto, como é que está sendo? Olha, o tratamento depende muito do estado que essa pessoa vai chegar. Se for inicialmente, o antídoto resolve plenamente. O paciente, dependendo do time que ele chegar, ele tem acidose, por exemplo, metabólica, então tem que ser feita uma hidratação e uso de medicamentos para essa acidose metabólica. Depende muito do estado que chega essa pessoa para o nível de conduta médica. Mas o importante é a gente notificar e tratar adequadamente. Quanto mais precoce a gente faz isso, mais certeza a gente tem da resposta. Secretário, o óbito confirmado em São Paulo. São Paulo capital. Eu tenho uma dúvida sobre a investigação, porque não há evidência no documento do PCC. O que já se sabe, o que a gente pode falar sobre a origem mental, o que aconteceu? Olha, o que existe, talvez o governador tenha até delegado falar. Bom dia, senhoras e senhores. Não há qualquer evidência em qualquer dos inquéritos, em qualquer dos casos, e digo isso não só na operação de hoje, mas ao longo do ano e mais, nos últimos anos,
que o PCC possa estar por trás de contaminação direta ou indireta dessas bebidas. Pelo contrário, o que nós temos são outras vertentes que serão investigadas, mas bem distantes, bem longes de qualquer participação do crime organizado e do PCC nessas questões, especialmente do metanol. Se nós podemos ser categóricos na data de hoje. Doutora, a polícia vai montar uma operação contra fábricas clandestinas, isso hoje em dia, mas isso continua, vai ser o foco agora da gente. Então, a operação de hoje já foi consequência de outras. Foi mais uma etapa de uma série de operações que, pelo menos o DEIC tem feito, contra fábricas clandestinas de adulteração e falsificação de bebida. Algo que sempre tem preocupado, mas era um problema de saúde pública que agora só se tornou problema de vida e morte, coisa que será objeto, sim, de operações do DEIC e da Polícia Civil como um todo e outros departamentos envolvidos. Sobre interdicção, vão ser fiscalizados hoje, vão ser puxados também? Então, essa parte aí eu acho que tem que ser feita pelo DPPC. A gente só na investigação das fábricas clandestinas. Eu queria entender sobre... Só para falar da interdição cautelar. A partir do momento que a gente tem, que a gente sabe que aquela bebida foi consumida naquele estabelecimento, esse estabelecimento vai passar para a interdição cautelar. Por que a interdição é cautelar? Porque a gente, primeiro, não pode deixar ele continuar comercializando bebidas se a gente tem uma suspeita que ele está comercializando bebida fraudada. E é uma forma também de a gente checar toda a documentação, principalmente fazer o batimento com a parte de fazenda, para ver a origem dessa bebida, de quem ele comprou. Que se ele comprou e não tem uma origem comprovada, ou se tem uma origem comprovada, a gente também vai poder chegar no distribuidor e a partir dali fazer a investigação do distribuidor. Então, é fundamental fazer esse fechamento cautelar de todos os estabelecimentos onde a gente teve ocorrência, para que a gente possa aprofundar as investigações. Eventualmente, houve boa-fé, a gente consegue fazer só a interdição da bebida, só a interdição do lote, e aí o estabelecimento volta a operar com segurança. Mas qual é a preocupação? Eu preciso garantir a segurança para o cidadão. Por isso, essa interdição cautelar. Isso vai ser fundamental. Esse estabelecimento só vai ser liberado para voltar a funcionar se a gente tiver certeza que aquele estabelecimento está seguro. E outra coisa, é importante que a gente possa fazer a investigação nesse momento. A gente tem que, eu acho que é um momento que todo mundo precisa ajudar. O comerciante precisa ajudar também. Ele precisa saber que ele está comprando um produto de procedência, porque do contrário, se ele compra de alguém que está fraudando, ele também está incorrendo em crime. Ele está estimulando esse crime, ele está funcionando como receptador. Então, todo mundo tem a sua responsabilidade nesse processo. O comerciante tem que saber que tem que comprar um produto de procedência, e a gente vai ver isso com o batimento das notas fiscais. E é por isso, interdita, verifica toda a parte documental, verifica de quem ele comprou, verifica se tem procedência, se tem origem, se tem nota fiscal, quem foi o distribuidor, porque aí a gente vai... Não é o seguinte, a gente vai no distribuidor, aí vamos checar o que aconteceu na questão do distribuidor, até chegar no possível adulterador, fraudador, na pessoa que está fazendo lá essa fraude, essa falsificação, como aconteceu hoje em Americana, que a gente conseguiu chegar na destilaria clandestina. Então a gente quer chegar nessas destilarias clandestinas e a gente quer coibir isso no Estado. Aqui a gente tem trabalhado sempre com a Polícia Federal em estreita colaboração, como tem que ser. Então, na verdade, a gente tem compartilhado informação a partir do momento que, obviamente, a gente já tem um pouco de estrada nisso, porque a gente já vem investigando isso há algum tempo, a gente já vem desarticulando destilarias clandestinas há algum tempo, então não é um trabalho de hoje, começa agora, a gente já tem um conhecimento adquirido que a gente vai ter como compartilhar com a Polícia Federal e eles, obviamente, vão poder ajudar também. Então, é o tipo da situação onde todo mundo tem que trabalhar em conjunto, visando aí o bem-estar da sociedade. O Estado pretende, de alguma forma, atuar para já está garantido que o Estado deve atuar para eu acho que aí nós temos questões, como eu falei, tem uma questão estrutural nesse setor de bebidas, e aí eu entendo que setor privado, o setor de bares e restaurantes, distribuidoras, quem opera dentro da regra do jogo, mais Estado, governo federal, ou seja, o Estado como um todo, no seu sentido lá, tem que atuar para aprimorar a fiscalização, para evitar fraude fiscal e para evitar os problemas de saúde pública, que são decorrentes da ganância, são decorrentes da tentativa do lucro fácil, são decorrentes da fraude fiscal.
fiscal. Oi? Ainda não se sabe por que esse metanol foi parar na vida do doutor? Não, a gente tem que investigar isso, né? Aí, pode falar, você. Lista dos bares. Você fala dos bares que provavelmente podem ser implicados, porque qualquer vazamento de informação dos bares que vão ser fiscalizados vai atrapalhar a investigação. Não, digo, esse que, por exemplo, você liga da cidade de Ultra, que já foi interditado, desses que vocês fizeram a coleta também de mais de 120 garrafas. E desses mesmo vão divulgar. Isso pode ser divulga para vocês. Isso pode ser divulgado, sim. Porque as pessoas estão querendo saber. Claro. Faz todo sentido. Isso pode ser divulgado. Vocês têm alguma investigação do voto, não só para ver, mas para... Não entendi, Bruno. Como é que é? Não entendi. Você tem algum tipo de produção? Tem que investigar, não me parece, tá? Não me parece. Me parece que é erro de manipulação na hora de fazer essa falsificação e pode gerar esse problema, mas a gente tem que investigar isso. Governador, há alguma conversa com os distribuidores oficiais de Farmec para evitar novos gastos e afinar assim a distribuição do produto? Como é que é? Há alguma conversa com as distribuidoras oficiais? Nós vamos fazer essa conversa. Inclusive, hoje a gente tem uma reunião com as associações. Né? A gente vai ter 17 horas de reunião com a APAS, com a Brasel, com a Foresp e vamos falar com os distribuidores também. Eu acho que é um esforço conjunto para evitar esse tipo de fraude e ver onde que a gente pode aperfeiçoar mecanismos, né? E ouvir quem está operando o negócio, está na ponta da linha, é sempre importante para a gente aprimorar controles internos. Isso é fundamental. Tá bom? Gente, obrigado aí. Vai atualizando. Obrigado. Muito bem, nós então acompanhamos a coletiva de imprensa que atualizou como as autoridades estão lidando com os casos de metanol, mas como você acompanhou, há uma força-tarefa justamente para acompanhar e descobrir a origem da distribuição dessas bebidas que levaram ao óbito de algumas pessoas. Como você bem viu, são 22 casos, 15 estão em investigação e 7 casos foram confirmados.